Antes do Cristo, o homem viveu, né, muitas décadas, milênios, não sabemos ao certo, mas na medida que ele se afastava, né, do ponto genético, do ponto inicial da espécie, né, naquilo que a gente chama de par genético, que na Bíblia é Adão e Eva, à medida que o homem vai se afastando desse par genético, ou seja, daquela perfeição natural do qual Deus dotou a humanidade, mas que por um erro, né, humano, uma decisão da vontade, através de uma descida de nível, né, queda, descida de nível, onde a vontade responde em nome da inteligência, o homem foi se afastando desse princípio, né, original, e foi caminhando às duras penas, cada vez mais se aproximando do que da restauração da própria humanidade e da restauração da própria relação com Deus, certo? Então, nós tivemos desde a criação do homem até a encarnação do Verbo Divino, nosso Senhor Jesus Cristo, nós tivemos esse período, né, que abarca toda a humanidade antiga, do qual, né, o Antigo Testamento escreve, né, até como uma história, certo? Uma história, como Eric Wegelin diz, uma história paradigmática, certo? E ao mesmo tempo uma história pragmática, porque ali realmente os fatos ocorreram, né? Enfim, até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, a consciência do homem que havia decaído e degenerecido com o fato do pecado original, né, a falha original, o erro original, a consciência do homem foi cada vez mais, vamos dizer, sendo estiolada, porém, com o auxílio da graça divina, ainda conservada dentro de uma naturalidade ou de uma saúde mínima necessária. Aí nós vemos as diversas alianças que Deus fez com o homem, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, Moisés, até chegar ao Senhor Jesus Cristo, todos eles figurativamente, né, preparando como um esboço, como um rascunho, a chegada do Salvador, né? E as consciências sendo estioladas, mas no entanto tendo ainda uma saúde, né, conservada por Deus, através do seu povo eleito, seu povo escolhido, nós tivemos então a chegada do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que Deus se fez carne, habitou entre nós, ele viveu como um homem divino, claro, viveu, morreu, ressuscitou e se propagou, né, no mundo sob a forma da igreja, ou seja, o seu Espírito foi dado para que uma comunidade de homens espalhasse universalmente a Boa Nova e transformasse a comunidade humana, né, num reino global, num reino universal deste novo Senhor, né? Novo no sentido de que até então o homem, né, tirando aqueles que Deus separou para conservar a saúde da sua consciência espiritual, da sua consciência natural também, claro, este novo Senhor vem para abolir essa restrição, vamos dizer assim, né, essa etnização, né, do povo que se relacionava com Deus, e expande isso para todas as esferas, vamos dizer, étnicas, sociais, culturais, humanas.
Acontece que mais de 2000 anos se passaram, a igreja, a nova comunidade espiritual que Deus fundou na terra e no céu, obviamente, ela, com a sua continuidade temporal e histórica, ela vai crescendo, ela vai se espalhando como uma planta que vai gerando seus frutos e vai multiplicando as espécies, né, que ela derivaram, e vai se expandindo, né, ao longo do tempo. Acontece que depois que nós tivemos aí uma série de crises, né, nos próprios tempos, e que esta comunidade começa a padecer, né, depois do momento de perseguição que houve na igreja primitiva, e depois de muita luta, muita dificuldade, a igreja ela conquista, vamos dizer assim, o império, né, da blasfêmia, o império da antinaturalidade, o império da morte espiritual, que era Roma. Então ela absorve aquele império e se transforma num novo império, visível, né, e invisível ao mesmo tempo. Então ela consegue gestar praticamente um milênio, né, ou alguns séculos de prosperidade espiritual, vamos dizer assim, né, que é aquilo que a gente conhece como Idade Média, até que a grande crise dos tempos chega através de várias causas, né? Porém, essa crise ela começa também a criar, vamos dizer, um reflexo dessa civilização espiritual que Deus criou na Terra e dirige do céu, certo? Com seus ministros aqui na Terra. Ela cria um reflexo abominável, né? Esse reflexo abominável é que nós poderíamos chamar de império da iniquidade, ou seja, um império que veio se formando à imitação da igreja, às custas da igreja, certo? Desidratando, vamos dizer, o mundo cristão daqueles elementos essenciais do cristianismo, em especial do cristianismo católico, e ficando somente, vamos dizer, com uma matéria ali, né, expurgando mais ou menos a forma. O que quero dizer com isso? Tudo aquilo que a igreja institucionalizou enquanto benefício humano está sendo drenado por esse império da iniquidade, que nada mais é do que aquilo que o Santo Agostinho chamava de cidade de Deus. Mas qual o efeito, né, que isso vai gerando a cada geração, a cada década, a cada século, a cada avanço, vamos dizer assim, do homem dentro do reino da técnica, do reino do progresso, etc. e tal. O efeito que isso vai gerando é o que a gente chama aí de, né, redemoinho da consciência natural. A consciência natural que estiolou, né, de uma certa maneira, a partir da queda, né, perdeu a graça divina. Então a consciência natural começa a se desordenar. Ela ainda é conservada ali, né, com, né, os medicamentos da graça, vamos dizer assim, mas no geral ela está estiolada. Com Jesus Cristo ele vem para restaurá-la, certo? Dando um remédio que, vamos dizer, um pouco diferente do anterior, mas um remédio mais potente, mais turbinado. O remédio final, o remédio que vai dar a saúde eterna para aquelas almas, para aquelas consciências naturais. Porém, com o passar do tempo e com essa desidratação, fruto aí das crises dos tempos, da grande crise dos tempos, este império da iniquidade é comandado justamente pelo farsante, pelo intruso, pelo inimigo do homem, não de Deus, mas do homem, sorrateiramente vai
imitando o grande império de Deus na Terra e vai desidratando o grande império de Deus da Terra em vista do seu próprio império, né? Então vai absorvendo essas estruturas de bens humanos, vamos dizer assim, que a religião, a fé cristã foi criada. E uma dessas estruturas é uma espécie de homogeneidade de consciência natural que a religião cristã, católica, né, espalhou e imprimiu no mundo, né? Essa consciência natural, que é, obviamente, o ponto de apoio, vamos dizer assim, é o mínimo necessário para que você tenha uma consciência espiritual verdadeira. Essa consciência natural é a consciência do quê? É a consciência da própria lei natural, né? É quando a consciência humana coaduna com a lei natural de forma, assim, quase que instantânea, de maneira que fica fácil você entender quando você está transgredindo alguma lei natural, ou algo em você é chamado a atenção quando você está transgredindo ou está a ponto de transgredir. Acontece que este império da iniquidade, essa cidade dos homens, ela sabe muito bem que se você desarticular a consciência espiritual, sem desarticular a consciência natural, fica fácil para o homem, vamos dizer, se arrepender, ou fica fácil do homem, algo ainda alerta o homem, certo? Como a consciência espiritual é como uma pomba, que se assusta fácil e foge, né? Justamente por ser guiada pelo Espírito Santo, né? Que é essa pombinha maravilhosa. A consciência natural é algo que é um critério necessário, um critério, né, sem o qual o homem não pode chegar até a graça do Espírito Santo, né, ou a consciência espiritual. Então nós vemos que a humanidade pouco a pouco vai sendo condicionada a esquecer, inclusive, aquilo que foi restaurado, de certa maneira, pela influência do império de Deus na Terra, ou seja, a igreja, todos os benefícios humanos que ela criou, e sobrenaturais, obviamente, mas humanos no sentido de que ela criou uma consciência natural no homem, ou restabeleceu aquela consciência natural que antes era conservada somente por conta dos mandamentos da lei antiga, um certo grupo humano, étnico, vamos dizer assim, mas que depois foi restaurada a nível civilizacional, certo? E agora esses calhordas aí do mundo, né, esses homens endemoniados, estão tratando muito bem de separar, de diluir essa consciência, né? Através do quê? Através de uma mudança, né, ou uma série de mudanças nos mecanismos semânticos, né, na linguagem humana, que corrompe o funcionamento natural do pensamento humano. E isso é tão sofisticado, isso é tão cheio de detalhes, é tão cheio de artimanhas ardilosas, que a própria consciência do natural já começa a ser ruída. Claro, não na grande maioria das pessoas, porque sempre começa assim, sempre começa uma pequena escala, só que sendo introduzida da forma correta, nos lugares corretos, aquilo se torna em longa e grande escala em pouquíssimo tempo, certo? E talvez seja isso que está causando esse redemoinho da consciência natural, que está de novo se estiolando, mas se estiolando de uma maneira pior, porque ela já tinha sido restaurada, né? E restaurada de uma maneira que a princípio deveria ser definitiva para o homem, por ele receber, né, vamos dizer, os novos sacramentos da graça, ou os sacramentos finais da graça, que estão na igreja. Então fica complicado hoje em dia a gente
explicar certas coisas no plano do imaginário coletivo, sem tocar no assunto, né, da consciência natural. Antes de brigar também em favor da consciência espiritual, etc., de coisas elevadas do espírito, os olhos têm que estar focados principalmente naquilo que há de humano mesmo na gente. Apesar do sobrenatural ser o principal, o que há de humano em nós está sendo corrompido e, como um redemoinho, está sendo levado para muito longe daquele plano que deveria ser o plano, né, mínimo necessário para que o homem não só compreenda a graça que a igreja oferece, não só compreenda a graça que Deus oferece através dela, mas que ele seja capaz de recebê-la e de querê-la de uma forma evidentemente mínima, vamos dizer assim.